Identificando níveis de dificuldade em questões de biologia no Enem. Estou aqui para mostrar para você como eu identifico o nível de uma questão e como eu começo a entender a forma como essa questão foi montada. Então eu vou treinar o seu olho de forma estratégica para que quando você olhe para aquela questão você já identifique, poxa, isso aqui é uma questão fácil. Porque ela tem um comando com essas palavras-chave, porque ela está perguntando algo que está relacionado a este passo de execução e assim por diante. Então, para que nós possamos compreender de forma total como é uma questão fácil da prova do Enem, eu preciso antes conversar com você sobre os níveis do processo de aprendizagem. Então, olha só, quando nós estamos falando do processo de aprendizagem, assim como uma criança que está começando a sua vida, ela vai passar por etapas e níveis de dificuldade que vão progressivamente aumentando, então ela vai começando a engatinhar, depois ela vai começando a se sustentar, depois ela vai começando a andar um pouquinho ainda cambaleante, depois de andar ela começa a aprender a andar mais rápido, e depois já a criança está correndo, depois está praticando esporte, depois ela vai aumentando o grau de dificuldade do seu desenvolvimento. Então é exatamente isso que acontece com a gente também na perspectiva da aprendizagem. Então, nós temos estágios mais basais relacionados com o processo de ensino-aprendizagem e a gente tem estágios mais elevados que requerem uma profundidade de domínio maior do conteúdo. Então, quando a gente pensa no processo de aprendizagem, nós temos as duas etapas bases, que são as bases dessa pirâmide, que é o processo de identificar e memorizar. Então, aqui é um estágio inicial, tá certo? Então, por ser um estágio inicial, eu vou ter um estágio que é reconhecidamente o quê? Básico, tá certo? É um estágio básico aqui para a gente começar a compreender como funciona essa cascata da aprendizagem. Então, quando eu preciso memorizar algo, ou quando eu preciso bater o olho e saber o que é aquilo, é uma identificação, memorização básica. E isso é o processo inicial da aprendizagem. Então, eu começo com memorizações simples e eu começo com identificações de reconhecimento muito simples e muito diretas. Então, quando eu tenho uma questão que ela está dentro dessa conjuntura da aprendizagem, onde o que é requerido do aluno para resolver aquela questão é uma memorização ou uma identificação básica, a gente tem uma questão de um nível fácil. Já quando eu vou escalando aqui nas minhas etapas do processo de aprendizagem, eu vou ver que eu tenho alguns estágios já médios do desenvolvimento aqui do conhecimento. Então, o que acontece? Eu tenho aqui justificativas ou explicações. Então, perceba que, para que eu possa justificar ou explicar determinado fato, eu preciso de verdade conhecer, então eu preciso de uma memorização prévia, eu preciso saber identificar aquele processo ou aquele determinado componente, e dentro desse processo inicial, eu vou conseguir puxar justificativas e explicações. Então, veja que estar no nível mais elevado do processo de aprendizagem depende de ter boas bases dessa pirâmide do conhecimento. Então, se eu faço uma boa memorização e identificação daquele conteúdo, eu vou ser capaz de desenvolver uma consciência de explicação e justificativa. Então, puxando aí para as consequências ou causas, e a gente também processos derivados disso que a gente está estudando. E aí a gente chega no último e mais elevado passo da parte de aprendizagem, que é a parte de criação ou elaboração. Então, quando eu tenho um domínio total daquele conhecimento, eu sou capaz de criar coisas a partir daquele conhecimento ou de elaborar coisas a partir disso. Dentro do contexto do Enem, qual é a única prova que chega, né, ou qual é a única área do Enem que chega a esse nível mais alto do processo de aprendizagem, que é a de criação ou elaboração? A prova de redação. Porque é onde você vai elaborar algo, quando você vai criar algo, principalmente lá na proposta de intervenção, tá? Quanto às questões, a gente vai conseguir classificar elas de acordo com o seu nível de envolvimento com o processo de ensino-aprendizagem em básicas, médias, que seriam as questões que nós vamos ver futuramente como operacionais, tá certo? Essas questões operacionais. E nós teríamos, por fim, as questões globais, que seriam aí as questões mais difíceis, ok? Então, as questões globais seriam as questões mais difíceis, que já estão no nível aí, já ali de justificativa para criação e elaboração dentro do contexto de questões. Nesse vídeo, eu quero treinar o seu olho para que você consiga reconhecer as questões de nível básico. E você vai perceber que muitas delas estão referenciadas a palavras-chave
que estão envolvidas com essa identificação e memorização, tá? Então, quando eu vejo essas palavras-chave no comando, quando eu vejo isso incutido ali dentro do contexto, ou dentro de uma questão com imagem, eu vou perceber que essa questão está dentro de um nível básico, que é uma questão fácil. Com isso, se eu aprendi a classificar esse tipo de questão, eu aprendi a mapear a minha prova. Então, eu consigo bater o olho na prova de forma mais rápida e consigo identificar aquelas questões que são mais fáceis para eu fazer primeiro, para que eu não perca essas questões por cansaço ou desatenção lá no final da prova, que são questões que valem muito para a minha TRI, porque elas são questões básicas, elas são questões mais fáceis. Então, se liga só nessa primeira aqui, que eu já quero trazer de exemplo para você. Olha só essa questãozinha básica de biologia. Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho, tá? Então, você tem uma situação que ilustra aí nessa imagem um lado A e um lado B. Então, o que é que eu consigo identificar nessa imagem? Olha só. No lado A, eu consigo ver aqui espécies se desenvolvendo bem em todos os estratos da água. Eu consigo ver aqui ó, a presença do oxigênio, né? Então, o oxigênio está bem dissolvido aqui, ó. Já no lado B, eu tenho um processo aqui, ó, de acúmulo de matéria que não é natural. Então, olha só, maior fluxo de nutrientes. Então, está sendo despejado algo nesse meio. Esse despejo está favorecendo o quê? Ó? Uma redução aqui do meu oxigênio. E aqui eu vou ter uma lupa mostrando o plâncton, beleza? Então, o que está acontecendo? Eu tenho um acúmulo de material nutritivo não natural no lado B, e isso gera uma redução da quantidade de oxigênio presente ali naquele lado B, certo? Então, eu fiz uma identificação básica. Eu só busquei ver o que é que aquela imagem está me dizendo. Eu não precisei interpretar, eu não precisei inferir nada dessa questão. Tudo estava lá descrito na minha imagem, beleza? Aí vem comigo para o comando da questão. Veja que eu já deixei destacado aqui para você as palavras ou o conjunto de palavras-chave que vai me direcionar ao nível dessa questão. Olha só, qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? Então, ele quer aqui ó, uma identificação, beleza? Então, eu preciso identificar em um primeiro espaço, em um primeiro momento. E aqui ele quer saber o processo. Para eu saber o processo, eu tenho que memorizar essa identificação. Então, depois de ter memorizado, eu consegui, a partir dessa identificação, lembrar qual é o processo que está associado. Claro que a gente está falando aqui do processo de eutrofização. Então, veja, o meu objetivo aqui não é resolver a questão com você, tá? Não é dar o gabarito, mas mostrar para você que olha o nível dessa questão. É muito fácil. Porque ele te dá a imagem, você identifica o problema e ele pergunta qual o processo que está associado com aquele problema. O processo é a eutrofização. Então, é uma questão de identificação e memorização básica. Então, veja que eu estou aqui nos primeiros níveis do processo de conhecimento. Se eu estou nos primeiros níveis do processo de conhecimento e aprendizagem, é uma questão do tipo básica. Olha só que informe, olha só que insight maravilhoso. Conhecer esses tipos de questão e saber como identificá-los vai te ajudar a mapear a sua prova e garantir mais acertos em biologia. Por quê? Porque você vai saber quais são as questões mais fáceis para você garantir logo no começo e já elevar a sua TRI. Olha só essa segunda questão. Vamos ver aqui. Ó. Eu quero já que você pule para o comando da questão. Ó. A organela descrita de forma poética no texto é o ou a. Então, olha só. A organela descrita. Então, ele quer saber com relação à descrição qual é a organela. Então, você precisa, mais uma vez, identificar o que está sendo descrito aqui dentro do contexto e eu preciso memorizar. Então, eu vou ter que lembrar qual organela tem essas características que foram referenciadas aí nesse conjunto textual. Tranquilo? Então, se você parar para pensar aqui, ele fala de cozinha metabólica, ele fala de entropia, que é ali o processo de bagunça, né, onde a gente tem as coisas acontecendo, o metabolismo ativo em ciclos variáveis, noturnos e diurnos. E ele vai falar aqui, microbiana, supomos, é a sua origem, né? Então lembra lá da teoria endossimbiótica, onde julgam-se adaptados às células eucariontes. Então a gente está falando aqui de ninguém mais, ninguém menos da cozinha metabólica, que é a mitocôndria, tranquilo? Então, a questãozinha do Enem que explora muito bem essa perspectiva de identificação e memorização. Então, percebendo como a gente já identificou o mesmo padrão nessas duas questões, você conseguiu perceber esse mesmo padrão nas duas questões.
qual é isso. Ele quer identificar e memorizar. Então, você precisa identificar o que ele está descrevendo, o que ele está mostrando na imagem e lembrar de quem é que está relacionado com aquela descrição. Acabou. Isso é básico dentro do quê? Da cascata do processo de ensino-aprendizagem que a gente viu aqui no começo. Então, uma questão fácil, uma questão básica, tá? Está incluída aí dentro desse contexto de questões básicas. Vamos aqui para mais alguns exemplos. Olha essa daqui, que interessante, como ela é simples e direta. Traz uma imagem, olha só, uma imagem que mostra o quê? Um conjunto de células que foi extraído, ó, coleta e cultivo in vivo de células do paciente. Essas células, olha só, receberam um vetor carregando um gene terapêutico. Então, esse cara está entregando algo para essas células aqui para favorecer alguma terapia, melhorar alguma coisa nelas. Diante disso, olha só, elas melhoraram, elas saíram de pretinho para branco aqui, ó, então elas estavam meio cinzas aqui e saíram para uma coloração branca. Então, seleção e expansão das células com gene terapêutico. Então, ocorreu ali uma seleção de quem funcionou com aquela informação recebida por parte do vetor, e em 4 isso daí foi devolvido ao indivíduo da qual elas foram extraídas lá no início do processo. Então, reintrodução das células modificadas no paciente. Veja como é uma questão básica. Ele te mostrou todo o processo. Até aqui eu não fiz nada que não tivesse na imagem, concorda? Eu não te forneci nenhuma informação a mais do que já está aqui. Ele bota os números e bota o que está acontecendo em cada um dos números. Olha a pergunta. Sequência de etapas indicada na figura representa o processo conhecido como. Então, qual é o processo? Identificação e memorização. Cruzei as duas coisas, base do processo de ensino-aprendizagem, questão fácil. O que ele está fazendo aqui é terapia gênica. Ele tira as células, trata essas células, devolve essas células para o indivíduo. Terapia gênica, beleza? Então, olha só. Perceba que é uma questão simples, rápida e objetiva. Uma coisa que eu sempre considero muito fácil, muito vantajoso de você fazer nesse tipo de identificação é o número de passos que você está dando para resolver essa questão. Perceba que a gente só tem um passo. A gente olha a imagem, a gente tem que lembrar qual é o processo e responder. Um passo para responder. Se eu tivesse que olhar a imagem, interpretar a imagem para destrinchar uma consequência daquele processo, porque ele está perguntando uma justificativa na alternativa, veja que eu já tenho 2 passos. Eu tenho que identificar, lembrar o processo e lembrar o que acontece nele. Esses 2 passos. Então, eu tenho uma questão que já não é mais fácil. Ela pode ser média, ela pode ser difícil, a depender do contexto. Então, uma questão fácil, ela só vai ter um passinho para você responder. Identificação, memorização. Identificação, memorização. Acabou. Base do processo de ensino-aprendizagem. Fica mais fácil de você conseguir perceber as questões desse jeito? Eu sei que fica. Estudar dessa forma facilita você aumentar os seus acertos na prova de natureza? Facilita. Então, deixa eu te entregar um presente. Resgata aqui embaixo 15 dias de acesso gratuito à plataforma da AEM, onde a gente constrói simulado, aula, lista de questões, tudo desse jeitinho aqui para que você possa ter essas ferramentas para aplicar na hora da sua prova e aí você esteja treinada para aplicar isso no seu dia a dia, porque é aplicando que a gente aprende como utilizar, beleza? Então resgata esse presente que eu estou deixando para você, 15 dias sem passar cartão, sem nada, é só se inscrever e abrir a plataforma lá gratuitamente para você. Garanto que você não vai se arrepender, beleza? Vamos lá, voltando aqui para o nosso slide, eu tenho mais 2 questõezinhas para a gente trabalhar essa identificação. Dentro desse contexto aí, eu demarquei essa descrição, metabolismo de síntese mais elevado. Então, ele está falando de um nível metabólico de uma célula que pode ser determinado pela síntese de RNAs e proteínas. Isso é o quê? Quando eu estou produzindo RNAs, eu estou falando de transcrição. Beleza? Estou falando aqui do processo de transcrição. Quando eu estou falando de proteínas, de síntese de proteínas, eu estou falando do processo de tradução. Beleza? Então, eu tenho um metabolismo ativo. Tá? Ele está sintetizando, ele está criando moléculas orgânicas. Aqui os RNAs e as proteínas. Então, ó, ele está falando que um pesquisador deseja selecionar uma linhagem, um grupo de células que tenham esse metabolismo sintético mais elevado, ou seja, que produzam mais proteínas, concorda? Dentre as 5 esquematizadas na figura, qual que a gente vai marcar aqui, ó? Então veja só, se ele quer, tá certo? Uma célula que esteja mais ativamente produzindo, que ela esteja mais ativamente produzindo RNAs e, consequentemente, esses RNAs estejam sendo traduzidos em proteínas, eu preciso ver 2 coisas. Primeiro,
eu não posso ver o núcleo muito manchado. Por quê? Porque o núcleo muito manchado, olha só, ele com essas estruturas mais escuras, você vai ver uma heterocromatina. Essa heterocromatina, ela está inativa, tranquilo? Se ela está inativa, quer dizer que ela não está sendo lida, quer dizer que RNA não está sendo produzido. Então, o primeiro ponto é ver qual delas tem um núcleo com menos informação armazenada, tipo assim, com menos informação inativa. Então, ele tem que estar mais limpinho. A gente vê que é logo aqui, ó, a linhagem número 4. Segundo ponto, se eu sintetizo RNAs que vão ser lidos e traduzidos em proteínas, eu preciso ter as minhas máquinas que fazem essa leitura e produção. Os meus aplicativos que vão ler esses códigos e vão traduzir esses códigos em funções, como se fosse o código binário do computador e o aplicativo que executa a função. Tá? Então, a gente tem que ver o retículo endoplasmático rugoso em maior quantidade nessa célula. A que mais tem eles é qual? A célula 4 também. Ela vai ter 4 estruturas demarcadas como essas. Então, ela tem bastante material genético ativo, porque o núcleo está bem limpinho, e tem muitas organelas que executam esse processo de tradução. Então, qual a linhagem que deveria ser escolhida pelo pesquisador? A linhagem número 4. Beleza? Por quê? Porque é a linhagem que vai ter esse metabolismo mais ativo, que ele descreveu lá na questão. RNAs e síntese de proteínas. Tranquilo? Ah, professor, mas essa questão eu já tive que fazer um pouquinho mais de passos. Verdade. Mas ela ainda está no campo da identificação e memorização. Porque você precisava memorizar a função do núcleo e a função do ribossomo dentro do retículo endoplasmático e você tinha que identificar qual delas tinha mais ou menos. Então, ainda está na faixa de aprendizagem inicial. Por mais que você tenha que ter um olhar um pouco mais atento. Então, o que eu quero dizer é que nem sempre as questões são só fáceis ou só médias. Eu posso ter uma fácil que está ali já no período de transição, de fácil para médio. Tá? Então, ela já tem um nível um pouquinho mais robusto, mas ainda não é uma questão média. Tá? Ainda não é uma questão, como a gente conversou lá no início, operacional. É uma questão básica. Tranquilo? E por fim, temos essa quinta questão, que é, mais uma vez, aquele papum que a gente já fez desde o início. Ele fala sobre ciclos biogeoquímicos, ele entrega uma imagem que você precisa identificar e vai perguntar, o esquema apresentado corresponde a qual ciclo? Memorização. Qual ciclo tem essas etapas que estão descritas na identificação que eu fiz? Quando você olha para o nomezinho aqui, combustão, né, ou seja, a queima de combustíveis, né, que estão depositados subterraneamente, vão liberar esse composto no estado gasoso, tá certo? Então, eu estou falando de quem aqui? Estou falando do ciclo do carbono. Estou degradando aqui, ó, depósitos subterrâneos, como as reservas de petróleo. Estou queimando esse carbono acumulado e estou liberando ele na forma gasosa, tá? Que é o CO2. Então, veja como é uma questão papum. Eu identifiquei, eu lembrei quem tem essas etapas, eu consegui ali responder a minha questão. Então, uma questão do tipo básico. Ah, professor, não tinha pego esse pulo do gato aí, que é justamente o fato da combustão. Por quê? Porque você precisa ter, dentro da construção do seu esquema de ciclo biogeoquímico, essa referência. Se você baixar o material de notas de aula lá do meu módulo de ecologia de ciclos biogeoquímicos, você vai ver que o resuminho que eu fiz de ciclo do carbono, ele tem lá na lateral esquerda, eu sei até onde está. Combustão. Queima de combustíveis fósseis libera CO2 gasoso. Então, quando você marca esse conhecimento, essa memorização, quando você identifica, é papum. Não tem erro. Tranquilo? Então, uma questãozinha básica só para a gente fechar aí mais uma vez esse treino de identificações. Espero que você tenha aproveitado todas essas ferramentas que eu entreguei para você. Continua comigo aqui no canal, porque eu ainda vou soltar outros vídeos sobre a identificação das questões médias e difíceis. E assim você vai conseguir ter um mapeamento muito mais robusto sobre a prova que você está fazendo e aumentar com certeza o seu número de acertos. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!